Enigma de Woolpit. Visitantes de onde? Inglaterra. Século XII. Uma era de cavaleiros e castelos, uma era de fé e medo, mas na pequena vila de Woolpit algo mais apareceu, algo inexplicável. 2 crianças, irmão e irmã, foram encontrados por ceifadores nos campos, perto de um dos antigos fossos de lobos. A pele deles era verde, um verde vibrante, perturbador. Será que essa história incrível pode ser verdade? Registros históricos antigos, escritos por cronistas respeitados da época, insistem que sim. Precisamos nos perguntar de onde vieram realmente essas crianças verdes e por quê. Os cronistas da época, homens cultos como Willem de Newburgh e Ralph de Gogshall, registraram esse evento. Não eram indivíduos dados devaneios ou fofocas. Eles documentaram meticulosamente o que ouviram, o que investigaram, o que acreditavam ser verdade. Descreveram a aparição súbita e desconcertante das crianças em detalhes vívidos. Suas feições estranhas, não terrenas. Suas origens completamente desconhecidas. Como podemos nós, séculos depois, simplesmente ignorar esses relatos contemporâneos detalhados? Será que esses estudiosos medievais estavam sem saber documentando um encontro do tipo mais extraordinário, um contato imediato? Woolpit, uma vila aparentemente comum em Suffolk, East Anglia, seu nome derivado do inglês antigo Wolfpit, que significa fosso de lobo. Eram buracos fundos e escuros cavados na terra destinados a capturar lobos. Será que essas crianças enigmáticas emergiram de alguma forma de dentro do nosso mundo desses próprios fossos? Ou chegaram de um lugar totalmente diferente? Um lugar além da nossa compreensão? Os moradores locais ficaram compreensivelmente perplexos. Talvez até apavorados. Claramente não eram crianças perdidas comuns de uma cidade vizinha. Sua distinta tonalidade verde os diferenciava inegavelmente. Que segredos aqueles antigos fossos guardavam? Poderiam ser mais do que meras armadilhas, poderiam ser portais, passagens para outros reinos. Imagine a cena naquele fatídico dia de colheita. Ceifadores trabalhando sob o sol inglês, de repente ouvem sons estranhos, lamentosos. Investigando, descobrem essas 2 pequenas figuras, um menino e uma menina, vestidos com roupas bizarras feitas de um material que ninguém conseguia identificar, falando uma língua fluida que ninguém presente entendia nem uma única palavra. E a pele deles, um verde vibrante, chocante, sobrenatural. Seria isso apenas um evento terrestre? Alguma tragédia local esquecida? Ou esses seres chegaram por acidente ou de propósito de um lugar muito, muito distante? As perguntas exigem respostas. E as explicações convencionais simplesmente não são suficientes. Pele verde, línguas estranhas. As evidências examinadas. A pele das crianças. Este é o detalhe central, mais espantoso. Era inegavelmente, vividamente verde, segundo todos os relatos. Não o verde pálido de doença conhecido pelos locais na época. Não alguma tintura superficial ou tinta que pudesse ser lavada, mas uma parte intrínseca, biológica de seu próprio ser. Suas roupas também foram descritas como feitas de uma textura e cor desconhecidas. Seria este o traje de outra cultura humana desconhecida? Ou talvez o uniforme de uma civilização de fora do mundo? Roupas adaptadas a um ambiente vastamente diferente da nossa esfera terrestre. Os detalhes são cruciais.
Eles não falavam nenhuma língua conhecida da Europa do século XII. Nem inglês, nem francês normando, nem latim, nem flamengo, nem galês. Foi descrito como um amontoado de sons sem sentido para os ouvidos dos aldeões de Woolpit. No entanto, era claramente uma língua estruturada, usada para se comunicarem entre si. Poderia ter sido um dialeto extraterrestre, os sons complexos de um sistema estelar distante, GAP 2S. Eles também inicialmente recusaram todas as formas de comida local oferecidas a eles, exceto por um item específico: favas cruas, colhidas diretamente da vagem, verdes, assim como sua pele. Uma coincidência? Ou uma pista vital para sua fisiologia e origem? Acho que não. O menino, que parecia ser o mais novo dos dois, ficou apático e doente. Ele acabou morrendo, não muito tempo depois de sua chegada e batismo. Talvez nossa atmosfera terrestre fosse hostil demais para seu organismo. Talvez nossa comida, mesmo as favas, fosse incompatível com sua biologia. A menina, ela sobreviveu. Adaptou-se a uma dieta de comida normal. E lentamente, notavelmente, sua pele verde desbotou ao longo dos meses, fazendo a transição para uma palidez humana normal. Ela aprendeu a falar inglês e começou a contar sua história incrível. Uma história de uma terra que ela chamava de Terra de São Martinho. Um lugar subterrâneo ou um lugar de crepúsculo perpétuo, onde tudo e todos eram verdes. Terra de São Martinho. Onde ficava esse lugar misterioso e sem sol? A menina contou que ela e o irmão estavam cuidando dos rebanhos do pai. Seguiram os animais para dentro de uma caverna e ouviram um som alto, cativante, como um grande repicar de sinos. Então, foram dominados por uma luz desorientadora e de repente se viram no fosso de lobos em Woolpit, transportados instantaneamente através de uma distância desconhecida. Seria a terra de São Martinho um reino subterrâneo vasto e desconhecido sob nossos pés, outro planeta em nosso sistema solar ou além, ou talvez, como alguns teóricos dos astronautas antigos propõem, outra dimensão, existindo paralelamente à nossa? As possibilidades são verdadeiramente espantosas. Teorias das estrelas extraterrestres ou interdimensionais. Visitantes extraterrestres. É possível que essas crianças não fossem desta Terra? Pense nisso logicamente. A pele verde poderia ser uma adaptação biológica a um tipo diferente de Sol, emitindo um espectro de luz diferente, ou nenhum tremor, nenhuma luz solar direta. Talvez um composto semelhante à clorofila em sua pele, para absorção de energia em um mundo de pouca luz. Suas roupas estranhas poderiam ter sido feitas de materiais avançados e desconhecidos. Sua língua desconhecida, verdadeiramente alienígena, de uma civilização a milhões de quilômetros de distância. Eles vieram de uma terra sem sol, uma terra crepuscular. Isso não descreve perfeitamente um planeta orbitando uma estrela fraca e distante, ou uma civilização altamente avançada vivendo em vastas cidades subterrâneas artificialmente iluminadas em outro corpo celeste. Os teóricos dos astronautas antigos garantem sim. Gidgers, ou talvez, fossem seres interdimensionais. As crianças verdes teriam atravessado uma fenda, uma ruptura temporária no próprio tecido do espaço-tempo que separa as realidades. A Terra de São Martinho poderia ser uma terra paralela, coexistindo com a nossa, mas em outro estado vibracional. O barulho alto e cativante, o grande repicar de sinos que a menina descreveu. Poderia ter sido a assinatura auditiva da viagem dimensional? O som de um portal se abrindo e firefoxando? Tecnologia muito além da nossa compreensão atual.
É um conceito que muitas culturas antigas ao redor do globo insinuaram em seus mitos e lendas. Histórias de portais entre mundos, escondidos à vista de todos. Claro, os céticos oferecem explicações mais mundanas, mais convencionais. Alguns sugerem que eram crianças imigrantes flamengas perdidas, perseguidas talvez durante a agitação civil do reinado do rei Estevão, desnutridas, levando a clorose, um tipo de anemia por deficiência de ferro, que pode dar à pele uma tonalidade esverdeada. O envenenamento por arsênico, pelo trabalho com metais ou água contaminada, também foi proposto como causa para pele verde, mas a simples desnutrição ou envenenamento explicaria sua língua completamente desconhecida, suas roupas de material não identificável, a história detalhada e consistente da terra de São Martinho. Essas explicações parecem simples demais, convenientes demais. Elas deliberadamente descartam os elementos verdadeiramente bizarros, verdadeiramente alienígenas do relato. E quanto aos próprios fossos de lobos, essas características geográficas poderiam ser mais do que simples buracos no chão. Eram meras formações geológicas naturais ou armadilhas feitas pelo homem? Ou poderiam, de fato, ser algo mais, algo ativo? Em mitos antigos e no folclore mundial, cavernas, poços e fossos são frequentemente retratados como portais místicos, entradas para o submundo, para o reino das fadas ou para outros reinos mais estranhos. As crianças verdes poderiam ter emergido não de um simples fosso, mas de tal portal, atravessando acidentalmente, ou foram enviadas de propósito. As perguntas só se acumulam. As respostas convencionais consistentemente falham em explicar todos os fatos. Ecos do desconhecido. E se eles não estivessem sozinhos? Este relato espantoso de Woolpit não é a única história estranha do nosso passado distante. Pense nas lendas globais dos pequenos seres, fadas, elfos, gnomos, duendes, mitos e lendas de praticamente todas as culturas ao redor do mundo, descrevendo seres esquivos de outros reinos, muitas vezes subterrâneos ou ocultos. Frequentemente associados a montes, colinas antigas ou entradas para lugares subterrâneos. Poderia a história das crianças verdes ser um relato raro e factual de tais seres? Um evento testemunhado e registrado antes que pudesse ser totalmente absorvido pelo folclore? E se essas histórias difundidas não forem meros mitos, mas memórias coletivas distorcidas? Memórias desvanecidas de contato real com inteligências não humanas. A principal explicação científica, ou melhor, médica, frequentemente apresentada para a pele verde é a clorose. Essa condição, também conhecida como doença verde, é causada por grave deficiência de ferro na dieta. Poderia, em alguns casos extremos, fazer a pele parecer pálida, às vezes com uma leve tonalidade esverdeada. E de fato, as crianças inicialmente só comiam favas, que não são uma dieta completa, talvez. Mas os cronistas medievais os descreveram como verdadeiramente verdes, não apenas pálidos, não apenas doentios, e sua história detalhada da terra de São Martinho, um mundo verde, é específica demais, estranha demais. A simples desnutrição explica uma narrativa inteira coerente e de outro mundo, e uma língua desconhecida? Eu duvido muito. Gap 2. A menina, que mais tarde foi batizada e, segundo relatos, recebeu o nome de Agnes. Ela viveu. Eventualmente,
casou-se com um homem de King's Lynn, uma cidade portuária a alguma distância. Ela se integrou até certo ponto à sociedade inglesa do século XII. Mas será que ela revelou mais detalhes sobre suas origens? Será que ela se lembrou completamente de seu verdadeiro lar? Ou as memórias traumáticas desapareceram, substituídas pelas realidades mundanas de sua nova vida na Terra? Imagine o conhecimento incrível que ela poderia ter guardado. Os segredos de seu povo, seu mundo, perdidos no tempo. Ou talvez deliberadamente ocultos por razões sobre as quais só podemos especular. E se os descendentes dela, carregando um traço de sua I ensure shinsa unirkak, andarem entre nós ainda hoje, em 26 de maio de 2025, as crianças verdes de Woolpit, um enigma profundo de 900 anos, visitantes alienígenas de um planeta distante. Viajantes interdimensionais de uma realidade paralela. Ou uma tragédia humana mal compreendida, enfeitada pelo tempo e pelo folclore. As evidências preservadas em textos antigos são tentadoras, as explicações em grande parte incompletas. Devemos continuar procurando por respostas. Devemos continuar questionando a narrativa aceita, porque em algum lugar enterrada nessas histórias antigas jaz a verdade. Uma verdade que poderia reescrever fundamentalmente nossa compreensão da história. E, mais importante, nosso verdadeiro lugar em um universo vasto e povoado. A questão é, estamos como espécie finalmente prontos para aceitá-la? Hoje é 26 de maio de 2025.